Vamos começar nossa live em alguns instantes. Fala, Bruna, boa noite. Seja bem-vinda aí. Estamos começando nossa live com um pouquinho de atraso devido a alguns problemas técnicos, né? Faz parte. Fala, Tiagão. Lives ao vivo, né? Live ao vivo, né? Óbvio, é redundante. Tem dessas coisas, né? Mas a gente vai se virando e eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí. Com esse bate-papo que vai ser bem bacana. Uma pessoa que tem muita história para contar. Eu sou um grande fã dele, me espelho muito, né? No profissional que ele é. Seja bem-vinda, Yoshi, Thiago, Bruna, tá? Obrigado aí pela paciência e pela compreensão. Seja bem-vinda, Limarra. Vamos ter mais uma das nossas lives aí. Essa aqui é a sexta live, o nosso sexto bate-papo, né? Estamos tentando trazer guias de turismo, monitores ambientais, acadêmicos, pessoas que trabalham na área de turismo, direta e indiretamente, né? Pessoas de notório saber, tanto para falar sobre o turismo de Ilhabela quanto da região do litoral norte, né? Nossa primeira live fazendo uma breve retrospectiva ao AD, grande brother também de Caraguatatuba, seja bem-vindo. Nossa primeira live foi um monólogo, né, onde eu fui a cobaia, falando sobre marketing voltado para o digital, voltado para os guias de turismo. O nosso segundo encontro, que foi muito legal, foi com o Tiagão, falamos sobre a vida do guia de ecoturismo, a vida do guia de turismo de aventura. Nossa terceira live, falamos com a Bárbara do Engenho da Toca sobre a importância do patrimônio histórico cultural. Tivemos uma quinta live onde eu saí de cena e teve o Tiagão que promoveu junto com a Gabriela, falando sobre a importância, né, da preservação do turismo de mínimo impacto, né? E a nossa penúltima live que foi sobre observação de baleias e golfinhos com o Júlio Cardoso. E agora nós estamos aqui na nossa sexta live, onde eu vou chamar um grande colega de profissão, de associação, um grande colega de vida também, que ele tem uma grande história para contar para vocês, o Guido Boto, um dos precursores do turismo de aventura aqui em Ilhabela, né? Um dos pioneiros, né? Já praticamente rodou o mundo inteiro. Eu tive que... Tranquilo, meu velho. Eu tive que já elaborar aqui algumas perguntas, porque a história dele dá um livro, né? Só que é claro que o nosso tempo é limitado, então a gente vai tentar dar uma pincelada, né? Uma resumida dessa grande trajetória que ele tem aí. E, enfim, sem mais delongas, eu vou mandar o convite pro Guido. Só um detalhe, tá? Aliás, dois detalhes. Quem tiver dúvidas, pode ir anotando, mandando aqui pelo chat, que eu vou colocando no caderninho. E no final eu tenho certeza que com todo prazer ele vai lhes respondê-lo. O segundo detalhe é em relação à live. Vocês vão ver que vai aparecer Ilha Birders, né? Devido a uns problemas de configuração no aparelho do nosso convidado, a gente vai fazer pela live do Ilha Birders, né? Que é o do Fabrício, o qual eu vou convidá-lo agora. Deu convite e ele já deve aparecer aqui pra gente aí. Para todo mundo que tá chegando agora, seja bem-vindo, tá? Vem cá. Vem aqui. Vem cá. Fabrício, opa. Foge não, hein, Guido? Você vai, hoje você não escapa da gente aí, cara. Galera, provavelmente vocês devem perceber que a imagem está congelada. Nós tentamos fazer alguns testes de configuração, né? Por conta disso, até a live ela tá atrasada, havíamos marcado para 18h30. Infelizmente, devido ao problema de rede mesmo, né? Nós moramos num arquipélago, numa ilha, né? E o Guido mora numa parte mais alta da ilha, então tem umas oscilações, né, na sua internet. Porém, o áudio está funcionando perfeitamente e eu queria que, se possível, vocês pudessem, inclusive, dar um feedback para a gente aqui embaixo, se estão conseguindo ouvir a gente, tá? E, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, tá? Sou guia de ecoturismo aqui em Ilhabela, faço parte da Associação de Guias e Monitores e a gente está promovendo esses encontros aí
pretendemos fazer sempre durante a semana, com guias e monitores da associação, onde cada um pode contar a sua história, né, a sua trajetória, vender o seu peixe, e nos finais de semana com convidados especiais. Então fiquem atentos que pelo menos 2 vezes na semana vocês vão ver a gente aqui na nossa página Guia Ilhabela. Guido, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Infelizmente, né? Aqui não está funcionando, problema técnico, é uma grande pena mesmo. Mas fazer o quê, né? Então vamos tentar de qualquer jeito e futuramente a gente pode tentar outra, depois mais live mesmo, porque isso aqui não é live, né? Mas só, É verdade. só o é áudio, né? Tá bom? É verdade. Guido, bom, primeiramente, deixa eu te agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite, né? A gente já conversou várias vezes, né? Nós somos colegas de profissão, já fizemos trilha juntos, já guiamos por museu, pelo centro histórico da ilha, mas eu acho que vai ser, mas eu confesso que eu estou um pouco ansioso, um pouco nervoso por estar te entrevistando formalmente. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua história, ela dá literalmente um livro, né? Infelizmente, o nosso Instagram ele é um pouco limitado em questão de tempo de duração. E eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece e tentar te propor um desafio, né? Já que você tem uma vasta história para nos contar, se você conseguir em 5 minutos contar um pouco de quem é você. Fica à vontade. Tá, ok. Eu vou tentar sintetizar um pouquinho nos países que eu vivi, as circunstâncias que levaram a isso. E isso é o trajeto que, quando as pessoas me perguntaram agora, como você recentemente, por que eu vim para cá, eu comecei a refletir e percebi que durante toda a minha vida, de uma forma ou outra, eu sempre tive um laço, sempre tive uma interação muito intensa com a natureza, mesmo onde a gente morava, tanto quanto nas saídas, né, nos safaris e coisas que a gente fazia. Então, eu nasci em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, no norte da Itália, perto de Gênova, numa casa dos meus avós maternos, que era uma fazenda, e eles tinham lá uma horta farta, pomar, coelhos, tal, tudo isso aí. Então, eu já cresci num ambiente de campo, no sopé dos Alpes, tá? Já era uma coisa bem na natureza. Eu fiquei lá até 3 anos e meio, pois logo depois da Segunda Guerra Mundial, meu pai, como diplomata, foi para a África, e nós seguimos lá em maio de 7 de 47. Ficamos primeiro um pouco, 6 meses, na cidade de Cape Town, cidade do Cabo, que é onde o Oceano Índico se encontra com o Atlântico. Depois fomos para Pretória, que é a capital administrativa, bem ao norte, onde ficamos 11 anos. Agora é curioso isso, que depois só pensei nisso recentemente. Lá na casa, lá a gente morou numa casa que era bem na periferia, no campo, a gente também tinha pomar, horta, galinhas e tal. E a divisa na nossa casa era justamente uma fazenda de pesquisas de agricultura e pecuária e tal do governo. Então, durante 5 anos que a gente morou lá, a gente fazia diretamente passeios lá para ver cavalo, gado, porco, ganso, tal, não sei o quê. Era uma delícia para nós crianças. E isso foi uma grande experiência já, esse contato constante com a mãe terra, sabe? Porque a gente plantava, colhia, e a gente também estava sempre junto a esses locais. Fora isso, claro, meu pai era uma pessoa muito ativa, todo feriado, fim de semana, enfim, sempre que possível, ele nos levava para o campo, para o mar, para o rio, etc. E fizemos grandes viagens, às vezes de vários 1000 quilômetros. Ele arrumou uma Kombi, inclusive, onde em cima a gente montava uma barraca, tinha o colchão inflável, escadinha para subir lá, uma luzinha e tal. E nos safaris, que a gente fizemos vários, pelo menos uns 5, assim, de vários dias, no Kruger National Park, por exemplo, que é bem ao norte da África do Sul, que faz a divisa com Moçambique, né? É uma área grande lá, e tem leões e tudo. Isso que, quando você liga no Animal Planet, pronto. É isso aí. Só que naqueles anos não tinha toda a sofisticação que tem hoje em dia, né? Eles tinham lá, tipo, chalé aqui e lá, né? E campings, muitos campings.
Então, isso também foi uma coisa muito intensa, porque em poucas horas, de repente, você se encontrava num lugar que qualquer coisa podia acontecer. De elefante, girafa, leão, rinoceronte, diabo quatro. E nós até fomos atacados por um elefante uma vez, arrastão, arrastão de macaco, tipo arrastão de prego, né, lá na África do Sul. Depois de 18 anos, então, que a gente morou na África do Sul, nós fomos para o Canadá. As coisas começaram a ficar pretas. Eu servi um ano no Exército, nós vimos que as coisas estavam ficando para muito sabotagem, ataques e tal. Meu pai escolheu ir para o Canadá. Então, ficamos 3 meses na Itália, em Suíça, vendo nossos parentes, antes de ir com imigrantes para o Canadá. Então, foram 3 anos e meio na Itália, 18 anos na África do Sul, e ao todo 10 anos no Canadá, levando em conta que alguns desses anos eu estava morando aqui no Brasil, mas tive que ficar lá com meus pais para ajudá-los na sua velhice. Né? E aqui eu cheguei em 22 de outubro de 71. E por acaso, no aeroporto de Gatwick, conheci uma brasileira e depois a irmã dela chegou. E até hoje ela é minha esposa. Nós ficamos 9 meses viajando pela Europa. Trabalhei na Inglaterra, Itália, Espanha. Trabalhei na Espanha como intérprete. E no Canadá. Precisa parar um pouquinho aqui? Você quer fazer uma pergunta? Não, bom, você em poucos minutos já praticamente rodou o mundo todo, né? Bom, quando você chegou aqui na Ilhabela, né? Acredito que a Ilhabela era totalmente, não a Ilhabela, né? Mas a região do litoral norte era muito diferente do que é agora, né? E você já veio com esse intuito de querer trabalhar com ecoturismo ou foi algo que você despertou a ideia? Como que você decidiu entrar de cabeça nessa área no qual você exerce atividade até hoje? Bem, como disse, como eu sempre tive essas atividades ligadas à natureza toda a minha vida, tanto no Canadá como na África do Sul, e Canadá também, nossa, eu viajei tudo de carona, África do Sul, aos Estados Unidos, México. Quando eu vim para o Brasil, eu comecei eu abri uma empresa que era consultoria de inglês para multinacionais de propaganda. E era uma vida muito intensa, muito carregada. E eu percebi que aquele vínculo com a natureza era essencial para mim, para eu encontrar meu eixo de novo, meu equilíbrio. Então, todo fim de semana, eu sumia da cidade, ia sempre em caiaque, mato, enfim, me embrenhava lá porque eu conseguia voltar com a energia refeita, digamos assim, e poder reenfrentar aquela loucura que é uma grande cidade, como todos nós sabemos que é São Paulo, né? Então, durante muitos anos aqui em São Paulo, a gente também, no Brasil, eu viajei muito extensivamente no Brasil. Eu levava grupos de pessoas quando eu dava aula na Escola Waldorf, levava turmas para o Pantanal, lá para o sul também, para Curitiba, a Graciosa, a Litorânea, Lago Dourado, a Vila Velha. Eu sempre tive esse contato de conduzir as pessoas e mostrar às pessoas essas coisas. E ter que voltar atrás agora. Quando eu tive 12 anos, meu avô, quando ele se aposentou, foi curador do Museu de Ciências Naturais durante o período. Show. E ele colecionava coleópteros. Coleópteros é um tipo de besouro que é frugífero, ele come folhas, pode ser flores, raízes, toda coisa orgânica. Existem 350 mil espécies espalhadas pelo mundo, só para você imaginar. E são besouros geralmente grandes, com antenas compridas e cores bem brilhantes. Ele me levou, então, durante 2 anos, eu acompanhava ele em todas as excursões para o mato, para o campo e tal, virando pedra, tocos, mexendo nos galhos e tal, e fui aprendendo um monte de coisa a respeito da vida dos insetos, diferentes tipos de formigas, vespas, abelhas, cobras, escorpiões, aranhas. Me acostumei, me familiarizei com todas essas coisas de uma certa forma natural, sem medo dessas coisas, porque aprendi a lidar com eles.
E ô Guido, nesses países todos que você passou, com exceção do Brasil que não vale, teve algum outro que te chamou, despertou uma atenção, te deu que você tem um carinho maior que você possa contar pra gente aí? Olha, todos os países têm seus encantos, né? Todos os países têm uma coisa ou outra que é maravilhosa e todos eles eu posso elogiar de uma forma ou outra, né? O Canadá, por exemplo, é uma área extremamente extensa, maravilhosa. Às vezes, se você anda horas e horas e horas vendo aquelas montanhas lá, você nunca chega. É uma área imensa, vasta, muito interessante. Mas mais recentemente, em 2013, mais especificamente, fui para a Austrália, que é um país que realmente me cativou por ser tão diferente, né? A Austrália, na realidade, é um grande pedaço de terra, digamos assim, que se desligou. Gondwana, né? Gondwana era o globo inicial de toda a massa terrestre, e a Austrália foi o mais antigo, o primeiro que se desligou, destacou, né? E por isso eles têm espécies de animais e vegetação que são muito diferentes de muitos outros países. E uma coisa que é bem interessante, são 143 diferentes tipos de animais que se possa pensar de todas as espécies, mamíferos, etc., que são marsupiais, ou seja, né, tem uma bolsa. Só de, por exemplo, de cangurus tem 22, 23 espécies, tem até canguru que trepa nas árvores, imagina. Tem o koala, né, tem o ornitorrinco. Então, isso foi um país... Aliás, quando eu viajo para o país, o que mais me fascina é justamente a diferença do clima, vegetação, e como uma coisa reflete na outra, né? Por exemplo, a vegetação no norte da América do Norte é totalmente diferente daquela que a gente tem aqui no hemisfério sul. E a Austrália tem essa peculiaridade muito mais ainda acentuada, né? Com certeza. Olha, e outra coisa que eu tenho tantas fotos que eu tirei lá de tantas plantas como os animais e aves, parece que eles não têm tão medo de se aproximar como aqui. É muito mais fácil você falar desses bichos. Isso é uma coisa maravilhosa de ter essa experiência. Eu gostaria muito de voltar lá com mais tempo também, para aproveitar melhor, né? Nova Zelândia é outro país fascinante também. Aliás, uma parte, todos esses países onde eu fiquei, como os Estados Unidos, que eu viajei lá, eu estive no Grand Canyon, Yellowstone Park, a gente passou um tempo lá. No Canadá, os parques de lá. Eu estive com 2 diretores da NOLS, fizemos um curso de liderança de caiaque, subimos toda a costa. Esses lugares têm coisas essenciais que dão a segurança e são bem assim, as pessoas, as trilhas são bem marcadas, tem controle, tem banheiros secos, tem uma proporção de coisas que faltam aqui, que eu vejo aqui no Brasil. Tem poucos parques que têm uma estrutura que oferece tanto quanto você vê, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, África do Sul. Eu acho que aqui, para nós, aqui na ilha, seria muito bom levar algumas das pessoas que são mais influentes e mais engajadas e mais, digamos assim, que possam fazer alguma coisa a respeito para realmente investir nesse tesouro grande que temos aqui, e levá-los para conhecer esses locais e copiar essas coisas. Por exemplo, você chega lá num lugar, determinado lugar, seja Canadá, Estados Unidos ou Austrália, chega num lugar no meio do mato, tem uma área limpa, arrumada, você pode chegar com o seu RV, que seria veículo de recreação, uma casa em rodas. Você engata aí sua eletricidade, você engata aí sua água corrente, você engata seu esgoto, né? Você bota seu cartãozinho, ele vai cobrando você na hora que você vai embora, quanto que é tal, tudo feitinho. Você tem fogões lá que são feitos tudo de inox, lá, elétrico. No Canadá é mais assim, tipo churrasqueiras também e tal. Está tudo prontinho, arrumado. E tem monitores, tem pessoas que tomam conta daquilo, claro, né?
Então, por exemplo, aqui nós na ilha, nós temos uma estrada que é apenas uma ponte que te leva da guarita aqui deste lado da ilha para a guarita lá do outro lado. O que a gente não poderia ter lá no meio, num lugar bom, que tem um rio, que tem uma cachoeira, alguma coisa, uma estrutura onde as pessoas possam fazer algo parecido? O que nós, Guido, nesses trilhos... Oi. desculpa te interromper. Ainda falando sobre a Austrália mesmo, né? Era uma pergunta que até a nossa colega Gabriela, que é da associação, fez e parece que é o meu pensamento. O comportamento, a cultura do povo de lá, eles também eles veem o ecoturismo de uma maneira diferenciada, porque aqui no Brasil, né, a gente tem diversos biomas, a gente tem todos os ingredientes, mas ainda o ecoturismo acaba sendo somente um segmento, né? E como é que é na Austrália? As pessoas elas têm um olhar diferenciado do ecoturismo ou também é somente um nicho que valoriza ou que pratica essas atividades ao ar livre? Olha, uma coisa que me impressionou muito, tanto Nova Zelândia como Austrália, é a quantidade de pessoas de todas as idades, eu não estou exagerando, tá? Que se vê andando o dia inteiro, fazendo seu Cooper, fazendo exercício, grupos de mulheres de mais de 80 anos, todas as camisetas vermelhas, correndo. O pessoal está muito mais ligado na natureza. Você vê pessoal, por exemplo, a Austrália é uma grande ilha, né? Tem mar por todo lado, surf por todo lado. É impressionante, você vê desde criancinhas até gente velha, idosa, chegando lá na praia de skate, com surf debaixo do braço, de bicicleta, de lambretinha, sabe, scooterzinho, meu. É impressionante como esse pessoal tem uma ligação, ou seja, eles praticam muito mais esporte, ficam muito mais para fora, outdoors. É muito laid back, tem uma expressão laid back que a gente usa em inglês, que é francês, c'est laissez-faire, ou seja, à vontade, tá, entendeu? Com a natureza. É um país Sim. que tem um clima também, que é muito parecida com o nosso, de uma certa forma, na parte mais nordestina, é bem úmido, bem calor. E lá para o sul, do Sydney, é um pouco mais tipo como seria de Curitiba, mais para baixo, entendeu? Mas é um país fascinante, tem deserto, olha, tem árvores gigantes que eu nunca vi tanta árvore desse tamanho na minha vida. Tá? Fora uma vez, excepcionalmente, lá no Havaí, onde tem muita, por causa de toda a atividade vulcânica e tudo mais, e esses vulcões aparentemente trazem ao solo, trazem à terra, um monte de ingredientes riquíssimos. Você árvores que eu nunca vi tamanho árvores na minha vida antes, né? Porque o Maui e o Big Island. Mas a Austrália tem muitas árvores grandes. Eu pensava que aqui a gente tivesse árvore grande. Precisa ir lá para ver, rapaz. É impressionante. E teve algum perrengue que você já passou na Austrália ou em algum outro país assim? Porque guia de turismo, às vezes a pessoa só vê o lado legal, né? Nossa, os guias viajam, estão em praias, cachoeiras, fazendo trilha, mas ninguém, às vezes o pessoal esquece que a gente tem aquelas bolhas no pé, que tem aquele cansaço, né? Sempre tem alguma história engraçada, curiosa. Nessa sua jornada pelo mundo inteiro, teve alguma coisa assim, alguma história, algum perrengue que você tenha passado que você pode contar pra gente? Bem, como eu falei antes, quando eu era bastante jovem ainda, aliás, acho que foi em setembro de 63, que foi a última vez que a gente foi para o safari antes de sair da África do Sul, em agosto de 64. Nós fomos por 5 dias no Kruger National Park, passamos por um monte de lugares diferentes, e lá você tem que ir bem devagar com o carro, a estradas são de terra, tem que respeitar os animais. E, aliás, tinha muito, mas muito mais animais naquela época do que eu tenho visto ultimamente nas viagens que eu fui para a África do Sul. Diminuíram muito a quantidade dele. Mas, enfim, um dia, que era quase no fim, no último dia, a gente já estava quase pensando já ir embora, nós vimos um monte de carros parados ao lado da estrada. Eu vi uns estalos, né, na floresta lá. E a gente percebeu que era uma manada de elefantes. E as manadas de elefantes são matriarcas, né? E agora, todo ano,
lá na África do Sul, morrem pessoas, uma dúzia ou mais por ano, porque eles acabam abusando, chegando muito perto dos elefantes, que têm seus filhotes e tal. Eles avançam uma vez, avançam a segunda vez, a terceira vez, eles não têm ali. Capotam o carro, sentam em cima, esmagam as pessoas. Acontece isso. E naquele dia, a gente já tinha visto tantos elefantes naquela idade, já, meu pai, vamos embora. Acelerou o carro e foi embora com tudo. Estrada de terra, solta todo aquele poeirão, e de repente tinha uma curva S bem fechada na nossa frente, uma palmeira gigante. E bem encostado nela, com a orelha e ao lado da testa assim, um elefante macho gigante. E pela minha experiência, tal, devia ter pelo menos 6 toneladas e meia ou mais. E sem exagero, estava levantado, assim, cabeça mais levantada. Não sei se estava coçando, se estava tentando alcançar alguma coisa lá. Foi muito rápido. Mas chegando lá, meu pai falou, nossa, que elefante, deu aquela brincada. Foi procurando a câmera, queria andar ré, e o elefante, todo aquele poeirão em cima dele, gostou nada, acho que ele se sentiu ameaçado. Levantou a tromba, soltou aquele som que vai assim, e veio para cima da gente. Eu falei, pai, pai, ele tá vindo para cima da gente. Ele olhando ainda, procurando a marcha de ré, né? Para de ser alarmista. Eu já estava com a mão na maçaneta da porta, eu juro. Aí ele olhou para trás, viu o elefante, percebeu que era sério, engatou a primeira, engatou a segunda, e olha, a cabeça do elefante estava bem perto da gente. Só quando ele engatou e acelerou bem, segunda, que a gente se afastou. Mas vou te contar, eu acho que o meu coração estava batendo na minha boca já. Até o chão estava tremendo. Essa foi a mais, digamos, assim, dessa aventura com a família, que foi a mais, digamos, marcante, né? Para por outra, que eu contei dos macacos, foi mais divertido, de uma certa forma. Não, essa dos elefantes, cara, se eu tivesse visto, sei lá, acho que me dava um piripaque na hora, cara. É difícil, porque só quem tava ali, porque é um animal que a gente não tá acostumado aqui na nossa fauna, né? Ô, Guido, bom, vindo pro Brasil agora, né? Voltando a escala pro Brasil. Em 99 você participou de uma expedição na Mata Atlântica, né? E eu tava pesquisando, cara, você ainda ganhou ela. Você pode contar pra gente como é que foi essa experiência que você teve, né? Tá, deixa eu explicar uma coisa. Sempre desde criança, como eu falo, eu tinha sempre essa coisa intensa com o mato. A criançada toda lá, 5, 6, 7 anos, a gente ficava o dia inteiro andando no mato, correndo, andando de bicicleta e tal. E isso eu sempre mantive, minha vida toda. No Canadá era nada para mim pedalar 60, 70 milhas por dia, correr, fazia isso direto. E quando vim aqui no Brasil, eu não queria morar no apartamento. Eu morei no mínimo possível em apartamentos. Tanto que 24 anos nós moramos na beira da Guarapiranga. Então, a gente saía lá da Guarapiranga sempre, todo fim de semana de bike, ia até a USP, voltava, subia lá até Morumbi, pico mais alto, que era o filé da coisa, para ir lá para ver o cemitério lá do Senna, né? Ayrton Senna e tal. Na beira da Guarapiranga tinha meu veleiro, tinha caiaque, eu levava as crianças para fazer essas coisas, saía lá de Santa Amaro a pé, descia até lá para chegar lá na praia, você chama lá, até esqueci o nome agora. Mas a gente fazia passeios assim na mata, 3 dias e tal. Então, quando eu morava na Guarapiranga, eu tinha direto. Remava, corria, pedalava. E um dia, que era maio de 98, eu vi uma corrida aventura que estava acontecendo lá na Austrália, que me fascinou. E eu fiquei assistindo e ligando para todos meus amigos, com os quais eu remava, fazer outras coisas. Gente, olha só que legal você fazer isso. E um dia, então, o Paiva, dos caiaques e tal, que a gente remava junto, me avisou que ia ter uma grande corrida dessa, juntamente com o Alexandre Reis, já até esqueci agora, que ele montou a primeira corrida de aventura que teria aqui no Brasil, de 60 horas, sem parar, sem dormir, com várias modalidades, tinham 28 equipes, e eu imediatamente consegui formar uma equipe que se chamou Quasar.
e tinha que ter uma pessoa do sexo oposto. E foi uma batalha para encontrar uma mulher para fazer isso, mas finalmente consegui, graças a Deus, uma tal de Neuza Guimarães, que é bem conhecida, já tinha feito 5 Ironmans no Havaí, ela foi junto com a gente. Agora, veja bem, eu nunca tinha feito uma corrida de aventura, nunca tinha feito um triatlon, nem nada, mas, enfim, como capitão dela, então, nós participamos, nós vemos a equipe dela. Saímos lá de Paraibuna, de bike, depois eram 30 e poucos quilômetros de canoagem, depois 9 horas e pouco de bicicleta para passar por cima das montanhas lá do pico lá de 1.200 e poucos metros que a gente teve que ultrapassar lá do outro lado, né? No continente, para chegar aqui na ilha, depois chegando aqui em Bromélias. Sempre a gente mudava de roupa, trocava de equipamento, né? Era a pé, era a bike, era não sei. E aí a pé nós fomos, naquela época, aliás, lá nas Bromélias, a estrada era tudo terra, né? Como hoje lá no postinho lá da Água Branca. E fomos para Castelhanos, lá para Bonete, lá para Sepituba e de lá para Big Pike. E nós chegamos em 15º lugar, embora que nós estávamos liderando a prova lá na represa de Paraibuna, só que a gente ficou perdido num intensa... mudou totalmente lá, teve dentes, como se fala, fechou o tempo completamente, eu estava só de short, camiseta, com frio danado, a gente não via nada, fechou, não dava para enxergar nada. E tinha também uma equipe da Nova Zelândia, nós tivemos que carregar a canoa por cima da montanha para encontrar o outro braço da represa para chegar lá. Isso nos atrasou pra caramba. Detonei os meus pés. Aí, no próximo ano, eu já estava mais escolado. Eu sempre ia, como disse, na USP, pedalava lá, corria lá, encontrei os jovens lá, convidei eles e tive a sorte de ter uma moça que se chama Gabriela Carvalho e outro é o Rafael, né? Que resolveram, mesmo que eram muito mais jovens do que eu, toparam finalmente, depois de fazer um curso comigo de canoagem, para a gente correr em 99. E, para ser franco, a gente jamais imaginava que ia, né, figurar uma coisa. Para nós, a única intenção, quando nós falaram isso tenho também, posso até passar para vocês depois aí, né, tenho tudo isso ao vivo, foi filmado, né? Qual era a nossa intenção? A nossa intenção era só tentar completar a prova sem ninguém se machucar. E acabamos chegando em primeiro lugar. Nós fomos os mais, né, mais surpresos que todo mundo, mas a gente se deu pra caramba. Tá? Era todo fim de semana, a gente se juntava, ia para o mar, fazia coisa, e todo dia, durante a semana, eu corria 3 quilômetros de volta de casa, ia treinar e tal. Então, a gente se conhecia bem, de tanto trabalhar junto, tínhamos uma confiança um no outro, eu sabia quando exigir mais, quando para todo mundo, vamos conversar, vamos ver como que vamos fazer. E só 2 equipes fecharam aquela prova dentro dos 120 horas. 5 outras equipes chegaram numa categoria inferior e 11 outra menos ainda. Então, para nós foi uma grande surpresa, sinceramente. E, Guido, o que chama a atenção das pessoas, né, é por conta dessa tua disposição, essa tua vivência e a idade, né, que você já tem. Cara, tem algum segredo, cara, que para você continuar mantendo essa sua vitalidade e essa disposição que é invejável até para muita gente jovem, né, que às vezes é sedentária e nem sai da cama, né, ainda mais agora na quarentena. Você tem alguma fórmula mágica aí para compartilhar com a gente, cara? Olha, como eu disse, eu sempre gostei de estar em contato com a natureza. E isso significa que quando você está em contato com a natureza, você sai da casa, né? Você se despe de certas coisas, né? Você não usa roupas de cidade para ir para o mar, está entendendo? Você vai com... É totalmente diferente. Eu gosto de muito andar descalço, andei muito descalço na minha vida. Eu acho que isso é muito importante também. Até os seus artelhos funcionam melhor, entendeu?
Então, eu sempre fazendo essas coisas, indo, caminhando, correndo, pedalando, acho que foi uma coisa constante da minha vida que ajudou muito. E outra coisa curiosa é que muitas pessoas, mesmo muito, conheci muitos anos atrás, que eu não me vejo muito anos, uma das primeiras coisas que eu pergunto para minha esposa, escuta, o Guido continua tão acelerado que eu acho que está uma coisa minha, assim, eu não consigo ficar parado. Né? Eu gosto de estar fazendo coisas, sei lá. E adoro sempre procurar como remado. Nossa, uma das coisas mais maravilhosas na vida é você pegar seu barco, botar um monte de coisa lá dentro, seu caiaque, pegar um mapinha e sumir. Ficar remando vários dias, você, os elementos, você chega em cada lugar que ninguém chega. Você sabe, você está realmente interagindo totalmente com a natureza, integrado lá. Nós somos seres humanos, nós nascemos, sabe, no mato, éramos homens da caverna, éramos muito ligados, né? A gente comia quando encontrava comida e tal. Mas eu acho que o que aconteceu em todos esses anos aí, com industrialização, etc. e tal, nós somos cada vez mais isolados desse contato com a Mãe Terra. E pior ainda hoje em dia, com tudo que é tão virtual, né? A gente é presa, nem gaiolinha, dentro desses apartamentos de não sei quantos andares, tudo cimentado. Sabe, você anda com um sapato que tem a sola de borracha e você está pisando em cimento. Nós somos literalmente isolados, né? Com aquela mãe terra, que eu acho que é essencial essa energia. Eu já percebi que quando eu vou no mato nessas viagens aí de caiaque, às vezes eu ando 32 quilômetros a pé, correndo numa boa, pegando jacaré, onde a jacaré não tem ninguém aí, vou que nem Adão, tô nem aí, entendeu? Lugares totalmente sem ninguém. E chegando no fim do dia, de repente você percebe, olha, eu não bebi nada, não comi nada, me sinto bem pra caramba, vou correr de volta para o camping, fazer minha fogueirinha, olhar um pouco para as estrelas, dizer, thank you, God. Você não sente falta, sabe? A natureza, tudo isso te alimenta, caramba. Eu acho que a gente come demais, mais do que precisa, entendeu? É como se fosse uma válvula de escape. Tem que comprar isso, tem que comer aquilo. Agora é horário de almoço, tem que almoçar. Gente, vamos nos desligar um pouquinho desses horários e tudo mais. Quando você vai para a mata e fica vários dias na mata, você come quando tem fome. Você tem que fazer quando pinta a necessidade. Você não está preso a um esquema, a um roteiro, a um escritório, uma exigência. Você está livre. E essa é a liberdade. E essa é a verdadeira liberdade. Que eu e você prezo. percebe o quanto que você você faz parte, né, da natureza, né, cara? Você estando na mata, né? Para mim, isso é essencial. Não tem nada melhor. É zen, meditação zen. Você, no seu caiaque, vendo fubá, vendo, sabe, golfinho, tartaruga, raias, de repente eu já vi baleia, Ou então você indo na mata, pé de pé, devagarzinho, olhando as coisas, fingindo que você é um índio. Eu vou agir que nem um índio, vou o mais vulnerável possível. Aí você olha onde você vai pisar, você não vai encostar nenhuma folha, você vai que nem uma sombra. Aí que tá, aí que é a meditação, aí que você realmente se integra na mata. Não é que nem o Rambo, né? Que vai aí, bota facão e pá. Chapéu de elefante assustando tudo, você não vê nada. É verdade. Essa pegada com a natureza que a gente tem que ter, né? Não é, né? Vamos pro Bananal, então vai correndo pro Bananal. Vai curtindo o caminho. Acho que a vida é isso também. Vai curtindo cada momento. Eu vivo intensamente. Eu quero viver intensamente. Ô Guido, eu vou fazer uma pergunta, não sei se vai ser tão fácil de você responder. Eu até fiz ela anteriormente numa live com o Thiago, né? Vocês que praticam vários esportes, tem um esporte favorito? Você tem caiaque, trilha? Tem algum que, se fosse para listar um só, tem o seu especial aí? Olha, eu adoro caiaque e trilha, mas caiaque, com bom caiaque oceânico, que tem bagageiro, você coloca tudo que você precisa, comida e tal, você some uns dias do mapa,
não tem, olha, sinceramente, não há nada melhor que eu faço da Terra para mim. Para mim. Eu adoraria ter um veleiro, por exemplo, poder fazer isso e dar, sabe, sumir, desaparecer, dar volta ao mundo. Aliás, eu velejei uma vez lá, né? Do norte do Canadá até quase a fronteira com o México, lá no sul da Califórnia. Foram 3 semanas também sensacionais. Quer dizer, nossa, sabe? É outra experiência. Também velejei aqui também do Rio, da volta de Angra dos Reis, com o pessoal. Eu tinha o meu veleirinho também. Mas esse tipo de desprendimento que você consegue, por exemplo, quando está no mar, você se desprende muito mais ainda do que a terra, né? Mas você sumir no mato também, maravilhoso. Eu adoro botar uma mochila nas costas e sumir 5 dias no meio do mato aí. Acampar onde der para acampar. Pergunta pro Márcio Bortolucci, pessoal aí. A gente adora fazer essas coisas aí. Essas roubadas são esquecíveis, históricas. A gente tem cada história que volta depois, a gente fica rindo, e tem cada roubada que na hora não assusta, mas depois... meu, não, isso que é viver para mim, entendeu? Fugir dessas rotinas. Eu não gosto de rotina. Você citou sobre o Márcio Bortolucci, a Fernanda Lupo, que está nos assistindo agora também aqui, né? Vocês participaram também, né, de algumas expedições aqui na ilha, né? Encontraram belezas que talvez poucas ou nenhuma pessoa conhece, né? Olha, nós fizemos várias tentativas para conseguir refazer o mesmíssimo caminho de um mapa que nós encontramos de uma trilha que começava lá em Sepituba e terminava lá em Jabaquara. Então, a gente, por exemplo, o trechinho que faltava era justamente o Poço Serraria. A gente queria fazer aquela trilha já centenária, já, né? Aquela mesma, não outra. E é um pouco difícil fazer isso, né? Embora a gente tinha, digamos, feito a superimposição daquele mapa em cima da ilha, colocado bandeirinhas e tal, mas tem certos momentos que você acaba se desviando sem querer. Agora, chegamos em alguns lugares que eu vou te contar, viu? Eu não vi nenhum outro lugar na ilha, de todos os lugares que fui até agora, tão lindos, tão incríveis. Assim, umas formações, assim, que parecem umas catedrais, assim, sabe? Grutas. Nossa, área, uma caverna bem grande, assim, que dá para, sabe, um monte de gente ficar lá dentro, água bem lá no fundo, no meio de umas pedronas imensas para chegar lá para a gente catar uma aguinha para beber. Chegamos a 600, acho que 673 metros de altitude lá no Morro do Eixo, que era um penhasco para cima, penhasco para baixo, a gente é mais ou menos preso em prateleiras no meio, tinha umas gretas que juntavam um o outro. E nós até percebemos uma coisa que nos estranhou um pouquinho, parecia, não sei se a gente está viajando aí, mas parecia que até os pássaros chegavam mais perto da gente, tipo, sabe, pipipi. O que será que é essa coisa aí, né? Porque acho que tem muito pouca gente que vai nesses lugares. Assim, né? Não deve estar acostumado a ver humano, com certeza. Eu acho que deve ter sido isso, sei lá. Né? Eu imagino que a gente até comentou entre nós. Tem uns lugares maravilhosos, por isso que eu acho que essa trilha devia ser aberta, mas sem, sabe, corrimão, degrauzinho, tal, nada. Isso tem que ser realmente uma trilha para trilheiro, tem que se assinar um termo de responsabilidade, tem que saber o que está fazendo, não é para qualquer um, tem que ir com guia se for, sabe? Se não conhecer, tem que ir mesmo, porque senão pode dar realmente algum problema sério, né? Nunca sabe. Porque muitas vezes nessas trilhas se encontra cobra pra caramba. Né? É natural encontrar cobra. Agora a gente tem que estar bem ligado. Eu nunca tive problema com cobra, eu levei um monte de cobras lá para o Butantã, nos meus anos todos aí, um monte de jararacas, de coral até e tal. Aliás, eu era um amigão já do pessoal lá. Eu levava cada aranha grande, daquelas armadilhas aí, enormes, sério. Eu botava lá, tinha 3 fêmeas e 2 machos dos meus aí, que ficaram um tempão aí, num display vivo lá, sendo animado, né?
Eu entrava lá junto com elas e elas me mostravam como tiravam o soro dos bichos e tal, mesmo. Eu estava muito ligado junto com o. Então eu não tenho medo de cobra, eu sei como lidar com a cobra. Eu já peguei várias cobras assim, só para mostrar para o pessoal também, venenosas e não. Só que também não gosto de ficar perturbando muito esses bichos, né? Mas, E o esses Guido, bichos você não têm contou. nenhum interesse em nós, né? Porque nós não somos presas deles. É só a gente não ameaçá-los, não pisar neles, está tudo bem. E, bom, antes de fazer mais uma pergunta, até para quem está nos assistindo, né, é importante a gente estar dando esse adendo, né, que esse local onde o Guido ele está mencionando é uma área de parque, né? No caso, quando eles fizeram essa expedição, eles pediram uma autorização para a gestão da unidade de conservação e puderam estar fazendo esse trabalho a fim de pesquisa, né? E Guido, você que é guia, você já viveu diversas experiências, né? E acho que a gente tem até como a nossa missão justamente conscientizar, né? Essa parte do meio ambiente, né? Fazer com que a pessoa, o cliente, né? Entre de uma maneira, mas saia de outra, com uma maneira mais sustentável, né? Vendo de um olho, vendo com outros olhos, né? Essa questão da natureza. Tem algum causo? Tem algum relato de alguma dessas suas guiadas assim que tenha te marcado, que você possa também estar contando pra gente aí? Olha, tem uma que foi, acho que foi setembro do ano passado, foi o seguinte, era aquela época da vela, você se lembra? O regatas, vela, tal, tinha um monte de gente aqui na ilha, e tinha umas 9 mulheres, 2 eram filhas de 7 mulheres, né? 9 mulheres, todas essas pessoas chiques, de se sabe, cujo marido estava na regata e tal. Eles viram uma foto, acho que no Nature Spears, lá de uma cachoeira, e falaram, queremos ir lá. Falei, você tem certeza que querem ir lá? Sim. Tá, então, olha, vai ser um pouco íngreme no início, talvez vocês vão se chatear, vão xingar e tal, mas é só ir com calma, tal, pé ante pé, e seguir tudo que eu falo, que vai estar bom, né? Então, beleza. Aonde foi que as levei? Eu estava com as minhas dúvidas, né? Uma delas tinha 51 anos, era bem sedentária. Tinha uma jovem de 19 anos, que era filha de uma outra lá, parecia uma bailarina, sabe? Corpinho, tudo em forma. Então vamos lá, né? E onde que ele veio? Couro do boi. Couro do boi? Na couro do boi? Que é assim, né? Que é assim a subida. Passei por aquela placa, né? Não, porque essa é uma das trilhas que eu mais gosto, porque não tem quase trilha, né? Você quase não vê, né? Agora, passei direto, batido pelo onde tem aquela placa que indica, né, da friagem, né? Passei direto, passei lá para cima. E quando nós chegamos onde tem aquela parte lá de pedras lá, o pessoal ficou meio assustado, querendo ir de 4. Falei, não, calma, pé ante pé, equilíbrio, jogue seu corpo para frente. É só ter, eu falei para ela assim, equilíbrio, foco e acredite desfrutar. A menina lá de 19 anos irrompeu em choro. Sacudi a cabeça, botou a mão na cabeça. Ai, não acredito que eu tava. E a mãe dela, de 51 anos, foi com calma, foi ajudando uma outra para subir e tal. Pé e peixe, ajudando elas a passar de uma pedra para outra, sempre dando a mão. Ficava com o pé aqui e lá, atravessando. Você sabe como é, você conhece. Cada riozinho, cada pedrona e tal. E fomos indo, e fomos indo, e fomos indo. À medida que chegamos lá, eu sempre encorajando, tá vendo que tá dando e tal. Quando chegamos no final, eu falei, vocês são guerreiras, pô. Olha o que se deram, parabéns. E elas todas ficaram emocionadas, me abraçaram. Sabe como foi a volta? Elas estavam marchando, guerreiras, unidas, jamais serão vencidas. Tira um vídeo de mim, tira uma foto de mim. Eu quero mostrar isso para o meu marido. Quero mostrar para minhas amigas. Ninguém vai acreditar. Isso aqui foi a coisa mais emocionante que eu fiz. Não sei o que e tal. Isso acontece, entendeu? Várias vezes acontece com as pessoas, você incentivando, dizendo, você pode e tal. Só entram muitas vezes com medo que vai, sei lá, se machucar, né? Tem cobra, tem aranha, não sei. Calma, gente. Não é bem assim, né? Não é. Não.
E assim, galera, para quem está assistindo essa live, né, essa cachoeira que o Guido mencionou, Coelho de Boi, se vocês procurarem nos meios de comunicação, até mesmo no plano de manejo do parque, né, é uma trilha que diz que é autoguiada, porém não se aventure, tá? Não querendo puxar a sardinha para os guias e monitores, mas ao mesmo tempo já puxando. Ela é uma trilha de nível médio para alto, é uma mata fechada, então para você evitar que você torne a sua experiência de uma maneira traumatizante, que você não se perca, se você tiver interesse em fazer essa trilha, procure um dos guias e monitores. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O lugar realmente, ó, é lindo demais, cara. E, Guido, falando ainda sobre guias, né? Agora vamos falar da associação. Uhum. Bom, para quem está assistindo a nossa live, né? A live está sendo na página da Associação de Guias e Monitores de Ilhabela, no qual eu estou tendo esse privilégio, né? Aliás, todos estão tendo o privilégio de poder estar ouvindo você. É uma associação que a gente ativou há pouco tempo, né? Inclusive no folder consta você como ex-diretor ou como atual diretor. Você poderia contar para a gente, brevemente, como que vocês tiveram essa ideia, essa iniciativa de querer criar uma associação que na época era de monitores ambientais e de ecoturismo, né? Bem, na realidade, não, isso aqui não partiu de nós. O que aconteceu? Que em 2008 tiveram, acho que foi, primeiros cursos para capacitar as pessoas como monitores aqui na ilha. Depois de 2010, tiveram outro curso que foi bastante intenso, das 8 até as 11 horas, toda noite, desde o início de outubro até, acho que foi 15 de dezembro daquele ano. Então, foi muita coisa. Se você junta tudo, não me lembro bem exatamente quantas horas são, mas que me lembro que a parte teórica era 200 e poucas horas, pelo menos, e tinha mais 120 que depois eram em 6 diferentes, distintas atividades, que a gente tinha que praticar junto com o turismo, ou seja, conduzindo pessoas, ficando na guarita, várias atividades que eram vinculadas para mostrar, para a gente já pôr em prática aquilo que a gente tinha aprendido. E foi um curso realmente muito intenso, muito legal. Tivemos também, por exemplo, observação de aves, tivemos primeiros socorros, tivemos uns caras que ficaram uma semana com a gente, ensinando toda a parte teórica de condução e também na mata. Nós fizemos várias saídas para as trilhas também. Foi muito bom, toda a parte jurídica, toda a parte sobre as unidades. Tivemos também a honra de ter, estou tentando lembrar o nome dele agora, mas enfim, é o cara que fala de toda a parte das bacias hídricas, né, tudo que tem aqui, tudo sobre as cachoeiras, a terra, enfim, muita coisa, foi muita coisa. E lá para o fim do curso, e durante o curso também, a Joana Alves, que naquela época era quem era gestora do parque, junto com uma outra moça, cujo nome agora me escapa, mas que era muito simpática, uma pessoa super engajada. Não era, tinha a Carolina Bio também, mas tinha outra, mas enfim. E elas vieram constantemente falar para a gente, olha, vocês, se vocês se unirem, se vocês formarem uma associação, aí a prefeitura pode contratar vocês, vai ser mais fácil lidar com vocês do que individualmente e tal. Então, nós acatamos essa ideia. E, então, lá pelo fim desse curso todo, nós juntamos, eram umas 17 pessoas daquela época, e me escolheram, me elegeram o diretor executivo, o Fabrício foi o vice, tinha a Vilma, que fez a parte de administração, aliás, ela é excelente nisso, o Ralph fez a parte de marketing e tudo mais, e ele é excelente nisso também. A Marina, olha só. Marina Morales. Foi a parte, acho que parece que era, não, o que era aqui? Administrativa, alguma coisa. E tinha uma outra que era a parte fiscal, né, que fazia parte de... Mas, enfim, nós três, Fabrício, Marina e eu, fomos as pessoas que mais se engajou para tentar ver como estava funcionando em outros núcleos. Então, fomos para Garaguá, Tatuba, fomos para Pissinguaba, fomos para Cambucaba, fomos para
para Salesópolis, fomos para Mogi das Cruzes várias vezes. Às vezes a gente ficava dias lá acompanhando eles, palestras. Nós realmente nos imbuímos o máximo possível para poder trazer tudo isso para a ilha e tentar fazer isso acontecer aqui na ilha. Tanto que depois a gente ficou muitas vezes, até de madrugada, preparando material, slides, como se chama? PowerPoint, apresentações PowerPoint lá no Contour, falando sobre a ilha, sobre o potencial da ilha, das diferentes áreas, das aves. A gente fez trabalho voluntário para essas escolas, mas nós simplesmente não tivemos todo o apoio que apareceu, ou seja, o momento foi propício no ano passado para isso. De repente, pela primeira vez, o pessoal começou a focar um pouco mais em ecoturismo. Que eu acho que todos esses 8 anos que estava lá no Contour, lá era mais associação comercial, pessoal de hotéis, pousadas, restaurantes e lojas, né? Eles não tinham a mínima noção realmente desse diamante bruto que a gente tem aqui, que precisa ser lapidado, por causa do nosso parque aqui, né? Pessoas eles não conhecem as trilhas. Eles imaginam, sei lá, imaginam que o pessoal lá é hippie, né? Ele anda com, né, mochileiro, maconheiro, vai para a mata, tal. Eles não percebem que hoje em dia existe uma vasta gama de pessoas no mundo inteiro que, mesmo idosos, têm saúde, têm dinheiro, têm tempo, têm disposição e vontade de voltar à sua infância, de repente, de voltar a se religar à natureza, né? Existe um mercado enorme para isso hoje. E o pessoal não percebe isso, né? Demorou para perceber isso. Isso foi uma coisa que foi muito bem levantado também, se você lembra, setembro do ano passado, durante as palestras que a gente teve tudo com a Beta, você lembra? E o ano anterior ainda, com a Brastoa, tudo isso foi falado. Hoje em dia está aumentando sempre, cada vez mais, essa procura por uma coisa diferente, sair daquela coisa do hotel, ficar mais hospedado na casa sei lá, um caiçara, conhecer um pouco o que é a vida dele, sabe, conhecer um pouco, ter mais esse vínculo com a natureza, é mais slow food, é mais curtir a vida, né, e quebrar aquelas rotinas. É isso que eu acho fascinante. Você está sempre mudando, descobrindo coisa nova. E Guido, você falou sobre a questão também que a associação se envolveu em causas sociais, né? Porque, às vezes, para quem acha que a associação é só um grupo de guias e monitores, mas é importante essa responsabilidade voltada ao socioambiental também, né? Você tem uma vez que me falou que você uma vez ficou vestido de caranguejo no mangue, né? Teve uma coisa assim, uma limpeza? Aconteceu que onde está o fórum hoje, né? Ou seja, o fórum, eles fizeram aquela ponte, mas aquela ponte destruiu 2.000 metros de mangue. Nossa. Naquela época, então, eu estava bem mais ligado com o Marcelo Dutra, que era um grande lutador contra estragar o mangue. Ele tem toda razão, porque, poxa, o mangue realmente é o berço, né? Ele é muita coisa marinha. É o berço, não é um lugar... O pessoal olha para o mangue e pensa que é lixo. Não é não, gente. É um berço muito importante aí de vida. Então, o que aconteceu? Lá tinha eu me lembro que quando eu remava lá anos atrás, encontrei lontras por lá, sabe? Um monte de caranguejo, um monte de bicho aquático e tal. Então, nós ficamos muito putos, porque nós percebemos que os guaiamuns acabaram com os guaiamuns que tinham lá. Então aí, eu fiz uma coisa muito louca, que todo mundo riu. Não lembro que era um fim de semana, que era um grande feriado, não me lembro se era carnaval, que era, mas enfim. Eu sei que eu me vesti com a sunga e os 2 vendas de caranguejo, o pessoal se espantando e indo de carro em carro, pedindo pessoas para assinarem aí, para impedir que fizessem essa ponte da forma que estava feita, que podiam fazer de outra forma, né? E que foi ruim mesmo, porque sabe o que aconteceu? Debaixo daquela ponte sempre cheio de terra. Guido, desculpa te interromper. Falta 10 segundos, a nossa conexão vai cair. Galera, peço que vocês